Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela Costa, aluna de Psicologia e faço parte do Programa Voluntário de Iniciação Científica da Universidade Sesumar, na cidade de Maringá. E com a parceria com o bacharel de Direito Gustavo Antônio dos Santos e sob a orientação da doutora Juliane Martelli Faz, realizamos essa pesquisa que eu vou apresentar hoje. O título dela chama Direito, Psicanálise e Gênero, uma análise sobre o direito de pessoas transexuais no sistema brasileiro em relação às normas internacionais. Bem, pessoal, assim como apontam os dados da TGU, um projeto europeu que monitora assassinatos de pessoas transgêneros e transexuais, no ano de 2008 a 2016, o Brasil liderou o ranking de países que mais matam essas pessoas, com um total aí, aproximadamente de 868 assassinatos. Então, assim, considerando a importância dessas pessoas para a nossa sociedade, alguns estudos e diversos saberes aí vêm se atentando a discutir o fenômeno. E entre eles, a gente tem a teoria psicanalítica, que ela se propõe aí discutir a sexualidade, né, em oposição a esses padrões patriarcais e socialmente aceitos, onde ela enfatiza a subjetividade desse sujeito e os processos identificatórios que o perpassam nesse adequamento social e cultural que essa pessoa tem que fazer para ser aceita, o que gera, certamente, um sofrimento psíquico. Em relação ao âmbito jurídico, no Brasil a gente percebe uma escassez muito grande dos direitos dessas pessoas. Em relação aos direitos internacionais, a gente tem, então, os princípios de Yogyakarta, que foi apresentado perante o Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2007. Dessa forma, pessoal, essa pesquisa ela vai ter como objetivo compreender o fenômeno, né, da transexualidade e analisar o ordenamento jurídico, né, interno acerca dos direitos que essas pessoas têm no Brasil. Então, como objetivo específico, a gente vai entender primeiro esse fenômeno a partir de um viés psicanalítico, examinar a legislação brasileira, a legislação internacional e comparar aí se o Brasil está de acordo com as convenções internacionais da qual ele é signatário. Então, essa pesquisa ela seguiu aí um viés qualitativo, de caráter exploratório, teve a revisão da literatura em bases de dados internacionais e nacionais, com critério de inclusão de artigos dos anos de 2012 a 2021, considerando a sua relevância, né, e como critério de inclusão, artigos que não estavam presentes nessa data e ou que não estavam alinhados com o tema. Em relação, então, a resultados de discussões, pessoal, em relação à transexualidade, uma concepção psicanalítica, a gente constata que o gênero ele é uma construção histórica e social que perpassa aí diversos processos psíquicos. A gente compreende a identidade como uma vivência íntima do sujeito, né, um conhecimento de si, aquilo que ele acredita ser. Então, quando o sujeito ele não se identifica com o seu corpo, surge uma profunda angústia e uma estranheza consigo mesmo. Então, o que leva ele nessa tentativa desgastante de tentar se adequar. Então, ele entra em sofrimento psíquico. Em relação à omissão legislativa dos direitos dessa população no Brasil, constatamos que o transexual, na busca desse direito, né, ele depara-se com uma justiça que o desqualifica. Ou seja, uma justiça que não reconhece ele como sujeito, deixando aí ele à margem da sociedade. Ou seja, pessoal, não tem leis aqui no Brasil que garantem a proteção ou efetivação dos direitos que decorrem do reconhecimento do sujeito como transexual. Apenas o que temos é um projeto de lei que tramita, que é o projeto de lei João Nery, que ele estabelece o direito à identidade de gênero, como, por exemplo, o tratamento hormonal e a cirurgia de mudança de sexo, que são custeadas pelo SUS. Porém, para que isso ocorra, também é necessário que essas pessoas entrem com uma ação judicial. E, por fim, em relação aos direitos dessas pessoas no âmbito internacional, a gente constatou que ocorreu a adoção dos princípios de Yogyakarta, onde o direito internacional ele passou a se ocupar, então, da estruturação da proteção de grupos humanos minoritários. De modo geral, pessoal, foi um documento que ele foi conduzido por alguns especialistas em direitos humanos. E, embora esse documento ele não tenha sido aprovado como uma força de norma, os princípios eles acabaram sendo incorporados pela comunidade internacional e utilizados como parâmetros para a fixação de políticas internas. Então, digamos assim, que a identidade ela é reconhecida, embora não tenha força de lei, ele só seja adotado como parâmetro. Bem, pessoal, então a gente conclui, então, que a partir de um referencial psicanalítico, foi possível compreender
o sofrimento psíquico que essa pessoa ela sofre nessa dinâmica de adequamento social e cultural. E para além desse sofrimento, a gente percebe também uma cultura de segregação e exclusão desses indivíduos. E nesse estudo, né, em comparação com o direito internacional, né, da garantia do direito dessas pessoas, o Brasil ele segue aplicando, então, disposições internacionais apenas como uma fundamentação das decisões judiciais, porque essa lacuna legislativa, né, ele marginaliza, né, o Brasil ainda mais essa população, aumentando aí, né, os números campeões, como citado no começo, né, desse vídeo, de violência contra os transexuais. Então, o Brasil ele está desatualizado, né, e ele aplica somente como embasamento jurídico, mas aqueles princípios citados anteriormente, ele não tem esse marco legal interno, né, que garanta a proteção dessas pessoas. Concluímos, então, né, que é necessário aí dar continuidade aos estudos, né, porque é muito importante esse tema e isso aponta a escassez que o Brasil está, né, em termos legislativos. Agradecemos a participação de todos e até a próxima.